Olá, olá! Saudações! Sejam bem-vindos para mais uma edição do Boa Tarde Produtor aqui na sua Rio Verde FM 100,9, a Rádio do Agro. Sim, estamos chegando com mais uma edição inédita para você, hoje para falarmos sobre cevada brasileira caminha para a safra recorde impulsionada por manejo eficiente. Esse é o nosso tema em pauta com o nosso convidado, que está conectado conosco aqui através de um link, que é o Alessandro Pagnoncelli. Ele é engenheiro agrônomo e gerente comercial distrital da Yara. É claro que também teremos as participações de Enio Fernandes, consultor de mercado, do Dr. Fernando Cabral, com a atualização da previsão do tempo, e também a equipe lá do Hospital do Câncer de Rio Verde nos lembrando sobre a campanha Novembro Azul. Então fique conosco, temos muitas informações. Você que acompanha o Boa Tarde Produtor sabe, eu, Hugo Ataíde, não vem sozinho, vem na companhia do JP. O JP está aqui do meu lado esquerdo, é ele quem viabiliza para você a transmissão desse conhecimento, dessa informação, desse conteúdo na frequência local do seu rádio, 100.9, Rio Verde FM, a Rádio do Agro. Inclusive, obrigado pela sua audiência. E saiba que também estamos transmitindo de maneira simultânea através da internet, de duas formas. Através do aplicativo Rio Verde FM, que você baixa e instala no seu celular, assim consegue acompanhar a gente de qualquer lugar do Brasil e do mundo com conexão com a internet. Agora, se você quer, além de nos ouvir, nos ver também, o seu lugar é lá no nosso canal no YouTube, então é muito simples, gente. Clica aí no aplicativo do YouTube, digita na barra de busca Rio Verde FM, não tem erro, o primeiro resultado já é no nosso canal. Você vai clicar em cima do nosso canal e, antes de tudo, vai verificar se você está inscrito nele. Então inscreva-se no nosso canal, gente. Não tem custo, não tem uma mensalidade, não tem uma tarifa. Para você não vai te custar nada, mas para nós aqui já vai ser um grande apoio para que a gente possa seguir levando esse conteúdo de qualidade para você. Então inscreva-se, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação, nenhuma novidade dos conteúdos que nós fazemos aqui na Rio Verde FM. E através desta transmissão simultânea ao rádio que nós estamos fazendo nesse momento no YouTube, com som e imagem de altíssima qualidade, você pode fazer parte aqui da nossa bancada, fazer parte da produção do nosso programa. De forma? Deixando o seu comentário. Deixe seu comentário com a sua crítica, o seu elogio, a sua sugestão de pauta, de convidado, de assunto. Qual é o convidado que você quer ver aqui na nossa bancada, seja de forma virtual ou de maneira presencial? Qual é o assunto que você quer saber mais aqui no nosso programa? Então diz pra gente lá nos comentários. É possível você participar também através do nosso WhatsApp, 649-9949-1009. 649-9949-1009. Participe conosco. E eu tenho certeza que você quer se informar de maneira muito dinâmica, com informações na palma da sua mão, não é verdade? Assim como eu. Vai lá no Instagram, @rioverde.fm. É por lá que você acompanha os highlights, os melhores momentos dos assuntos dos convidados que passam pela nossa bancada aqui diariamente, com os famosos cortes. Então, são pílulas de conhecimento que você tem de forma rápida na palma da tua mão. @rioverde.fm no Instagram, e aproveita que vai estar nessa rede social. Siga também os apresentadores aqui do Boa Tarde Produtor, @Hugo Ataíde CFP, assim como @Dias Dares. Ela que eu quero dar uma saudação muito especial nessa edição do Boa Tarde Produtor. Dares, seja bem-vindo à bancada do Boa Tarde Produtor. Oi, Hugo Ataíde, boa tarde para você. João Pedro, muito boa tarde. Obrigada pelos serviços prestados hoje. Ao nosso convidado que está conosco, de maneira virtual, também o nosso muito boa tarde. E um boa tarde especial vai para você, que nos acompanha na frequência 100.9, através do teu rádio, através do nosso aplicativo e também na terceira opção, através do nosso canal no YouTube, onde você nos escuta e também nos vê, com som e imagem de altíssima qualidade. E é sempre bom ressaltar que é muito bom ter você na nossa companhia, porque aqui o Boa Tarde Produtor, ele é feito para você e por você. Então, o nosso telefone para contato é o 649-9949-1009. 649-9949-1009. Aqui você tem vez e também tem voz. Qual que é o assunto que você quer ver aqui com a gente? Quem que é o entrevistado, a pessoa que você quer que faça parte da nossa bancada? Nós estamos aqui à sua disposição. E como o Hugo bem disse, o nosso assunto em pauta de hoje é cevada. Isso mesmo, a cevada, que é uma cultura estratégica para o agronegócio brasileiro, com papel fundamental tanto no campo, quanto na indústria, além de ser a principal matéria-prima para a produção de malte, utilizado na fabricação de cerveja e também uísque. A cevada está ganhando espaço também na alimentação humana e animal.
E no campo, gente, a cevada tem um papel agronômico muito importante. Por quê? Ela se adapta bem a regiões de clima temperado, né, como no sul do Brasil. Ela permite a rotação inteligente de culturas, oferece boa rentabilidade e mercado estruturado, né? Especialmente quando destinada à industrialização cervejeira. E na alimentação humana, ela é rica em fibras, minerais e antioxidantes, né? E tem vários benefícios, por exemplo, melhora o funcionamento do intestino, ajuda no controle do colesterol e da glicemia, contribui para a saúde do coração e fortalece o sistema imunológico. Além disso, parte da produção ela é destinada à nutrição animal, sendo uma excelente fonte energética em rações. Com avanços no melhoramento genético, no manejo e na qualidade de grãos, a cevada se consolida como uma cultura de futuro no Brasil, unindo rentabilidade, diversificação, alimento e também indústria. Hugo, você gosta de uma cevadinha? Olha, eu não bebo mais, né? Mas pelas qualidades nutricionais que tem aí o levedo da cevada, eu sou adepto, hein? É? É bom. Ah, e uma cervejinha bem gelada ou um whiskyzinho também é bom. Ah, eu deixo por sua conta, Daris. Vamos ao nosso convidado de hoje, Vamos Hugo? ao nosso convidado que vai trazer tudo sobre cevada aqui pra gente. Já mencionei o nome dele aqui, o Alessandro Pagnoncelli, mas deixa eu trazer as credenciais dele aqui de maneira mais formal. Ele é engenheiro agrônomo formado pela Faculdade Assis Gurkanks, com MBA em Desenvolvimento Humanos de Gestores e cursando MBA em Gestão Comercial pela FGV. Iniciou sua carreira em uma multinacional do agronegócio, atuando como técnico e representante de vendas nas regiões do Cerrado, Rondônia, Acre e também no Mato Grosso. Está na Yara desde 2018, onde atuou em Santa Catarina, Minas Gerais e São Paulo, com destaque para as culturas de HF, maçã, cereais de inverno, grãos e café. Desde o final de 2024, é gerente comercial distrital da região de Ponta Grossa, no Paraná, responsável pela gestão de equipe, planejamento estratégico, geração de demanda e também relacionamento com distribuidores. Portanto, seja bem-vindo aqui à nossa bancada virtual hoje, Alessandro Pagnoncelli. Obrigado por estar conosco. Obrigado Hugo. Obrigado também a Daris, né, pela oportunidade que a gente tem aqui para falar um pouquinho sobre essa cultura que é tão importante. Ô Alessandro, antes de tudo, cara, fala pra gente de onde que você tá falando, de onde você tá conectado conosco hoje. Eu estou em Curitiba nesse momento, né? É uma informação pessoal, né? Estamos próximos aí do nascimento do meu primeiro filho. Então é um conjunto de emoções aí, mas eu estou agora na região de Curitiba. Olha só, que benção, hein, Daris? O filhote tá vindo aí. Papai fresco, como Papai a gente diz fresco. aqui, né? E que venha com muita saúde, que Deus o abençoe grandemente. Muito obrigado. E uma boa hora para sua esposa também, né? Muito obrigado, Daris. É isso aí, que Deus abençoe a sua família sempre. Ô Alessandro, antes de entrarmos mais a fundo, melhor dizendo, né, no tema, gostaria que você se apresentasse um pouco mais, né, falasse da Yara, para quem nos acompanha, nos fale também sobre a sua história, a história da empresa, o seu propósito no agronegócio brasileiro e, claro, o seu papel estratégico dentro da organização. Como que é a sua atuação no dia a dia e quais são os principais focos do seu trabalho junto aos produtores parceiros? Então, vamos começar aquecendo aqui os motores. Hugo, Dari, né, a nossa audiência, né, os agricultores e colegas aqui que estão nos ouvindo, né, a Yara é uma empresa aí com 60 anos de tradição, né, de pesquisa e desenvolvimento de defensivos agrícolas. A Yara é uma empresa brasileira, né, de capital japonês, e ela hoje tem um papel fundamental, né, e que se consolida como uma das principais parceiras do agricultor. Ela traz a tecnologia japonesa para o Brasil, desenvolve e adapta, né, a agricultura nossa tropical, que tem N desafios, né? Então ela é hoje uma empresa muito bem posicionada, com foco no desenvolvimento de novas tecnologias e ferramentas de manejo para alcançar as produtividades. Eu, né, como um neto, filho de agricultor, né, segui carreira, dentro desse mercado, dentro desse setor, que para mim é minha vida, né? É meu negócio, sou apaixonado pela agricultura e hoje eu ocupo um cargo, né, estou como gerente distrital da Yara, atuando na região de Paraná, Santa Catarina
e São Paulo. E tem um papel fundamental ali que é estar junto com a equipe, né, garantindo que as tecnologias da Errara cheguem no momento certo para o produtor, da forma certa, para que ele possa utilizar essas tecnologias, conseguir produzir mais e melhorar a rentabilidade do negócio dele. Então, além disso, né, a gente tem um papel fundamental com o nosso distribuidor de estar hoje promovendo com eles uma rentabilidade do setor, ajudando nas negociações, ajudando no desenvolvimento e atendimento desses distribuidores e também, né, fazendo um papel fundamental também na formação de lideranças e talentos dentro das equipes para que ocupem, né, novos desafios dentro da empresa, né? Então a gente acaba tendo uma participação muito próxima do campo, próxima do agricultor e também cuidando um pouco desse acesso, né, que é importante para que a tecnologia chegue, né, para o nosso agricultor. Perfeito, Alessandro. Vamos então iniciar de fato ali na pauta do programa, né, que é o cenário da cevada no Brasil e essa relevância econômica que ela pode apresentar, né? Vamos contextualizar então a cultura, a área plantada, a safra, a importância para o produtor e também para o mercado. Vamos começar do básico, o óbvio que precisa ser dito. A gente tem essa premissa aqui no programa. O que é a cevada, Alessandro? Para que ela serve? Por que a cevada vem ganhando força no sistema produtivo aqui no Brasil? A cevada ela é um cereal de inverno, né? Ela é utilizada hoje para a produção, né, de malte, né, que é uma matéria-prima para produção de cevada, de cerveja, desculpe. E ela também é utilizada também para indústria de alimentos, e ela vem ganhando espaço nesse segmento, nesse mercado, né? E também para a produção de rações. Ela vem ganhando tanto destaque, né? Porque a gente tem visto um aumento muito forte no desenvolvimento de genéticas, no desenvolvimento e conhecimento de manejos e também na estruturação da cadeia produtiva. Perfeito, Alessandro. Explica pra gente um pouquinho por que o Paraná hoje é referência na produção de cevada e quais são os fatores que explicam esse destaque na plantação no estado do Paraná. Daris, o Paraná vem, para começar a resposta, assim, uma projeção bem bacana que a gente tem visto um crescimento exponencial da cultura, né? Um crescimento que traz para a gente, né, que remete, né, ao nível de investimento que está tendo sobre essa cultura na região, principalmente nas regiões altas, que se dá sul do Paraná, Guarapuava e Campos Gerais. Então, a gente sai hoje, né, de uma produção de quase, né, uma expectativa de quase 450 mil toneladas no Paraná. Então, essa produção se dá por avanço no manejo, genética, né? A gente tem visto um melhoramento genético muito atuante nesse setor e também a estrutura que está sendo formada, né, da comercialização desse malte. Então a gente pode ver toda essa estrutura garantindo para o produtor uma excelente opção de inverno. E aí esse aumento que a gente vê. E a gente está falando hoje mais ou menos de 100 mil hectares plantados no Paraná. Alessandro, perfeito. Você já mencionou aí algumas questões que justificam esse impulsionamento desse crescimento aí na cultura da cevada, mas estamos diante de um momento, Alessandro, você bem sabe disso, né, que a gente está batendo aí um recorde, né, uma safra que é histórica. Existe algum tipo de incentivo também que justifique isso? O produtor falar, não, faz muito sentido eu investir aqui na cultura da cevada por esse e esse motivo. Tem alguma coisa específica assim? Sim. Bom, a gente está indo para o final das colheitas, né? Estamos finalizando as colheitas com uma expectativa de produção média de 4,7 toneladas por hectare, né? Que é um recorde. E a gente tem visto esse aumento de área também, né? 20% de aumento de área em relação ao ano passado, de 24 para 25. O que tem incentivado, né? Realmente é o conhecimento técnico aplicado na cultura, junto com a questão mercadológica, onde traz segurança para o agricultor, né? A cevada hoje toda a cadeia produtiva ela é amparada para o agricultor, né, num travamento antecipado, então uma certa previsibilidade do que se pode colher e rentabilizar da cultura. E o clima também tem ajudado, né? A gente vem dentro de um ano aqui, né, esse inverno de 2025 muito favorável para a cultura, com chuvas mais regulares, né, temperaturas mais frias e junto a tudo isso a adaptação de novas cultivares, né, tolerantes a doenças e que também acabam tendo uma produção maior também, né? Então, tudo isso aí traz para o agricultor, né,
um incentivo para que ele continue produzindo e aumente suas áreas, né? E também acaba fomentando para novos agricultores também com uma excelente opção de inverno. Perfeita a sua resposta, Alessandro. Em termos de mercado e rentabilidade, o que faz da cevada uma alternativa interessante dentro da rotação de cultura? Vamos lá. Questão de rotação de cultura, né? Nós olhando para os termos agronômicos, né? A gente fala para essa região mais fria, né? Nós temos duas opções de cultivos que são comercializados, como o trigo e a cevada. E temos algumas coberturas de inverno, né? Como esses dois cultivos, a gente vê a cevada frente ao trigo, que é uma cultura que ela tem ganhado expressão, um nível de investimento e também, além do nível de investimento, também segurança no mercado. Como opção de rotação de cultura, também ela possibilita a reciclagem de nutrientes, né, do solo e também o aumento da matéria orgânica. Então, ela é uma opção que, para o agricultor, ela está se encaixando muito bem até no período de plantio, né, na entre-safra, onde a gente começa nas culturas subsequentes com um solo, né, uma lavoura mais limpa também, pela troca de mecanismos de ação ali, né, o manejo da cultura, o manejo de plantas daninhas. Então, tudo isso, né, dentro do sistema produtivo do agricultor, tem se mostrado aí como uma excelente opção de rentabilidade e de manejo de sistema de solo, né? Alessandro, uma curiosidade. A gente sabe que agora na região centro-oeste tem muito trigo plantado. Até falei com você mais cedo, né, antes de começarmos a gravar, que a Embrapa tem feito, claro, com outros parceiros, pesquisas interessantíssimas, porque a gente tem hoje o trigo irrigado e o trigo sequeiro, né? Existe possibilidade dessa cevada vir para cá também, ser plantada aqui no centro-oeste? Eu acredito que sim, tá? A gente, como eu mencionei, né, Daris, a gente, olhando para um passado, lá 20, 25 anos atrás, quase inimaginável que o trigo ganhasse essa escala tão grande, né? E hoje ele é uma realidade no Cerrado, né? E a gente vê o trigo super adaptado, né? Claro, com o avanço das instituições, com o avanço de tecnologias, com o avanço de genética, né? Com todo o trabalho que as instituições fazem, adaptaram o trigo para o Cerrado. E ele tem ganhado escala e tem trazido excelentes performances, tanto em produtividade como qualidade. E a gente acredita nesse movimento também na cevada, sabendo que ela tem uma demanda grande, sabendo que ela também é uma opção forte mercadológica e rentabilidade. Então a gente acredita que com o avanço aí pode ser que a gente veja aí a cevada até num médio período aí já presente no Cerrado e em outras regiões do país. Perfeito, Alessandro. Olha, o nosso tema em pauta é cevada brasileira, caminha para a safra recorde impulsionada por manejo eficiente. Com o nosso convidado, Alessandro Pagnoncelli, ele que é engenheiro agrônomo e gerente comercial distrital da Yara. Nós vamos para um rápido intervalo comercial nessa edição do Boa Tarde Produtor. Daqui a pouquinho retornamos, fique conosco. Estamos de volta para mais um bloco desta edição do Boa Tarde Produtor aqui na sua Rio Verde FM 100,9, a Rádio do Agro. O nosso tema em pauta é cevada brasileira, caminha para a safra recorde impulsionada por manejo eficiente. Com o nosso convidado, Alessandro Pagnoncelli, ele que é engenheiro agrônomo e gerente comercial distrital da Yara. A DEME Informa, o programa que traz as novidades, análises e dicas essenciais para quem está de olho no mercado imobiliário. Se você está em Rio Verde, você não consegue ficar fora dele, né? Seja para investir, morar ou empreender, aqui você fica por dentro das tendências, oportunidades e tudo o que move esse setor. A DEME Informa, gente, seu programa sobre mercado imobiliário, tendências e oportunidades aqui na Rio Verde FM, das 11 da manhã ao meio-dia, todos os sábados. Então você já tem um encontro marcado, um compromisso agendado aí todo sábado, a partir das 11 horas até meio-dia, com a DEME Informa aqui na sua Rio Verde FM. Daris, e antes de darmos continuidade a esse assunto aqui, tem participação aí conosco hoje, hein? Oi, Hugo, tem sim. Hoje é dia de atualização da previsão do tempo com o Dr. Fernando Cabral. Ele é líder científico e pesquisador SEAGRE, que é o Centro de Excelência em Agricultura Exponencial. Vamos conferir. Olá, amigo produtor, ouvintes da rádio. Eu me chamo Fernando Cabral, sou pesquisador no SEAGRE, Centro de Excelência em Agricultura Exponencial, e trago para vocês a previsão do tempo
para essa nossa semana aqui no sudoeste do estado de Goiás, nesse nosso mês de novembro. Bom, pessoal, devido novamente à falta, né, de atuação de eventos meteorológicos mais gerais ou mais abrangentes na nossa região, a gente novamente tem uma previsão de chuvas aqui para a nossa região, que ela não é tão geral, tão abundante, né, e que vem a ocorrer, né, de uma forma significativa em todas as regiões, em todos os municípios da nossa região aqui do sudoeste do estado como um todo, né. E isso destaca pela ausência, né, da ocorrência desses eventos meteorológicos mais significativos, né. Então, o que isso traz de previsão para nós? O primeiro ponto é que a previsão, ela traz chuvas, né, de um modo mais geral, por exemplo, entre essa segunda-feira e terça-feira aqui na nossa região, tá? E depois de uma forma um pouco mais significativa para o final do período, né, entre sexta e sábado. Já relacionado aos outros dias da nossa semana, a gente tem uma chuva mais localizada, né? Em regiões, por exemplo, mais ao extremo sul da nossa região, como é o caso ali de Crinópolis, por exemplo, mais nesse início da semana. Durante o meio da semana, quarta e quinta-feira, a região de Mineiros deve se beneficiar das chuvas, visto que é o dia de maior estabilidade aqui na nossa região, né? Então, o meio da semana, né, entre quarta e quinta-feira, deve ser os dias com menos chuvas na nossa região. Maior estabilidade, menor quantidade de nebulosidade, as maiores temperaturas e pouca presença de chuva, a não ser nessa região, por exemplo, de Mineiros, né? Quando a gente trata aqui do município de Rio Verde, por exemplo, a gente tem uma maior probabilidade de chuva entre segunda e terça-feira e depois a partir de sexta-feira a sábado, né? Esse meio da semana ele fica com a quantidade de chuvas bem prejudicada aqui para a região de Rio Verde, por exemplo, né? Podendo ter nesse período chuvas isoladas, né? Dentre regiões do município. Então, ou seja, essa é a previsão para a semana, uma previsão bem semelhante para as semanas anteriores aqui na nossa região, e novamente destaque pela falta de atuação aí de um grande evento meteorológico, zonas de convergência, por exemplo, a gente não vai ter novamente chuvas abrangentes ou bem distribuídas para todo mundo, né? Então continua ficando aí às vezes a preocupação dos produtores, né, de muitas áreas que não têm recebido essas chuvas aí nos últimos dias, não têm tido acumulados, né, e temos ficado aí com lavouras prejudicadas, inclusive até mesmo lavouras ainda com plantio atrasado, né, que a gente tem registro aí em alguns municípios, tá bom? Então a gente vai mantendo o monitoramento e traz uma atualização prévia no meio da semana para vocês, tá bom? Então um grande abraço a todos e até mais. Doutor Fernando, muito obrigada por participar conosco do Boa Tarde, Produtor, e até uma próxima. Tá, doutor Fernando Cabral, obrigado por essa parceria recorrente aqui no Boa Tarde, Produtor, trazendo informações da atualização da previsão do tempo. E dando continuidade aqui ao nosso assunto, Dares, vamos falar agora sobre os usos da cevada, né, e também os benefícios nutricionais, como você bem disse na introdução do programa, né? Ao contrário do que as pessoas imaginam, né, que vem a primeira coisa na mente deles é a cerveja gelada, né? Mas a cevada ela é um cereal que é extremamente versátil. Ela é usada principalmente na produção de malte para cervejas, mas também está presente na alimentação humana e também na nutrição animal. Além disso, é um alimento rico em fibras, vitaminas e minerais, trazendo benefícios para o intestino, para o coração, para o controle da glicemia e até mesmo para o sistema imunológico. Ô, Alessandro, a maior parte da cevada vai para a produção de malte, né? O que explica para a gente o porquê esse cereal é tão importante para a indústria cervejeira? Realmente, hoje, se a gente pega toda a produção de cevada, praticamente quase toda ela, né, 96%, 95%, 96% dela é destinada para malteação, produção de malte, né? Por causa das características desse cereal, né? Características físico-químicas, né, biológicas, que é a germinação que esse cereal tem elevado, né? E é isso que a indústria procura, né? Germinação elevada, baixo teor de umidade, proteínas controladas, né? Entre 9% a 12%. Então, a importância do manejo, né? A importância do produtor produzir bem e cuidar da qualidade dessa produção, né?
porque tudo isso garante para essa malteação uma conversão enzimática eficiente no processo de malte. Então, o que a gente fala? Consequentemente, tudo isso acaba passando pela produção lá no campo, né? Onde é determinante, né, no resultado final do malte, da bebida que a gente ingere. Então, se o produtor cuidar dessa parte, cuidar do controle de doenças, pragas, plantas daninhas, e também da questão nutricional dessa planta, né? Porque a gente tem que ter um cuidado na quantidade de proteína que a gente vai trazer no produto final, a gente vai garantir uma boa qualidade da bebida, sim, uma cerveja de altíssima qualidade. Alessandro, perfeita a sua resposta, mas pegando o teu gancho, 96% vai para a indústria cervejeira, né? Mas a gente sabe também que tem alimentação humana, grão integral, farinha, flocos, água de cevada. Como que você enxerga esse outro nicho de mercado? A gente vê que é uma tendência de crescimento, né? Óbvio que a gente ainda é carente, né, carente não, digo que a gente é insuficiente na produção de cerveja ainda, a gente importa esse malte, né? E essa destinação principal é para produção de cerveja, mas a gente vê uma crescente no alimento. Por quê? O hábito das pessoas vem mudando, né? As pessoas vêm procurando alternativas mais saudáveis no dia a dia. E a cevada, como um grão, ela é rica em nutrientes, fibras, né? Carboidratos, energia, e isso acaba indo para a dieta do consumidor. Até mesmo a cevada, né? A cevada, como foi mencionado por você, Daris, ela também, né, um alimento tradicional, histórico, né, milenar, ela também ajuda no sistema, né, diurético, ela é um diurético no sistema digestivo, claro que, né, com orientação médica, né, consumindo com moderação e também, claro, para mais, acho que aspectos mais gerais, específicos, né, a gente sempre recomenda, né, sempre procurar um médico, um nutricionista, para que ele dê o direcionamento, né. Hugo Ataíde, a gente, talvez pela falta de produto no mercado, que é a lei de oferta e procura, a gente conversando aqui entre nós, os bastidores, a gente olha para o alimento como se ele fosse um alimento caro. É isso mesmo? Assim, eu já consumi, para ser bem honesto, 1, 2 vezes no máximo, né. Se a gente for comparar hoje, na atual situação, com outros cereais, acaba que outros cereais têm uma acessibilidade em questão de valores mais interessante, né? Mas, Alessandro, faz sentido isso porque a maior parte, como você mencionou, vai para a indústria cervejeira, né? Talvez é por conta disso que esse alimento ainda se torna caro para consumo nutricional humano? Exato, ele tem um valor muito agregado para malte, né? Então, a parte da cevada, ela vira malteação, né? Vai para malteação e ela tem um valor agregado muito grande, né? Quando a gente utiliza para alguns alimentos e ela é produzida e ela também é destinada para produção de farinhas, flocos e outros alimentos, né? Ela já tem um valor agregado, né? Como a gente vê outros cereais de inverno, como a aveia, né? Que também está sendo ganhando um aumento de consumo, né? Devido à mudança do hábito dos consumidores. Alessandro, vamos então entrar no campo, né? A gente vai falar sobre o azevém. O azevém que tem sido um dos grandes desafios, né? Por que é tão difícil o controle dessa planta daninha aí no meio da cevada, Alessandro? Hugo, realmente é o principal vilão da cevada, como é do trigo também. E por que ele é um principal vilão, né? Eu vou trazer um dado aqui de grandes instituições de pesquisa, né? Como a Fundação ABC, Fundação da IAFAPA, né? Que mostra que um azevém por metro quadrado pode causar uma perda aí de 14 quilos por hectare. Então, para a gente mensurar o tamanho do potencial do potencial destrutivo dessa planta daninha. E o que é a característica principal dessa planta daninha, né? Ela tem fluxos contínuos. Então, durante toda a lavoura, você vai ter germinações de azevém, e esse azevém germinado, ele vai disputar com a cultura principal, que é a cevada, por luz e por nutrientes, tendo um enraizamento super agressivo e fazendo com que a gente produza menos cevada. Alessandro, e quando o azevém não é controlado, quais são os impactos que ele causa na produtividade e se tem alguma relação direta com a qualidade do produto, com a qualidade final da cevada? Bom, Daris, vamos lá. Quando o azevém não é controlado, a gente começa a ter um problema muito grave na lavoura, né? Porque a gente sabe que o azevém é uma planta que tem
uma resistência a vários mecanismos de ação, né? Como ALS, ACCAs, né? Que são produtos utilizados para manejo dessa planta daninha. E aí, ele é também uma fonte, né? Um hospedeiro das principais doenças da cevada. E quando a gente vai para a colheita, para o final do ciclo, se tiver a presença desse azevém junto à colheita, a gente vai estar colhendo não só o nosso cereal, que é a cevada, mas a gente também vai estar colhendo o azevém junto. E essa mistura, essa mistura do azevém com a cevada, ele traz para a gente um problema sério de qualidade. Que se a indústria não conseguir classificar, se a indústria não conseguir selecionar esse grão, ele vai impactar diretamente no produto final. Então, essa perda de qualidade, ela realmente afeta a rentabilidade do agricultor. Perfeita a sua resposta, Alessandro. Ô, Alessandro, estudos recentes, né, em parceria com cooperativas mostraram bons resultados com herbicidas pré-emergentes. O que vocês observaram, por exemplo, no uso do Yamato SC? O Yamato hoje é uma tecnologia que eu posso garantir para todo agricultor que ele é fundamental hoje no cultivo de cevada, né? A cevada, quando cultivada nessas regiões que a gente está, né, onde tem um banco de semente muito forte de azevém, né, onde a gente tem a presença dessa planta daninha, se não utilizado Yamato, a gente vê uma dificuldade muito grande, como eu mencionei nas respostas anteriores. E o que garante o Yamato ser uma tecnologia fundamental, né, para esse cultivo, né? Porque o Yamato ele tem uma alta eficiência, comprovada por essas instituições, realmente essas instituições que trabalham fortemente na pesquisa de desenvolvimento da cultura, onde garante 100% de controle do azevém. E o Yamato, além de proporcionar essa robustez no controle, também traz uma seletividade para a cultura. Então, permite que apenas a cultura se desenvolva livre dessa mato competição inicial, né? E também proporcionando para o agricultor uma alta rentabilidade, né? Que é a produtividade unida à qualidade. Então, eu reforço para o produtor, né? Que ele utilize o Yamato, tecnologia, como um pré-emergente, né, no manejo dessas plantas daninhas e consiga extrair o máximo da produtividade, da qualidade e, consequentemente, a rentabilidade da sua lavoura. Alessandro, além do manejo de plantas daninhas, quais são, né, as principais doenças da cevada e como que o fungicida Fusão EC auxilia neste controle, né, no controle dessas plantas daninhas? As principais doenças hoje da cevada são duas, né? Duas doenças que a gente tem que estar em alerta total. É a mancha de rede, né? E a giberela. São doenças, assim, com alto potencial destrutivo, né? E que podem causar grandes prejuízos se não controladas. A gente faz um trabalho muito bem feito nas instituições, nossa equipe na ponta, né? De mostrar a eficiência forte do Fusão. Hoje o Fusão, né? Pelas instituições, tem um poder de controle muito grande. Então, a Fusão hoje é uma das principais ferramentas e aliadas do agricultor para controle dessas doenças, seja nas aplicações iniciais da cultura, pensando nas manchas, e seja nas aplicações mais para o encerramento do ciclo, né? No florescimento, pré-florescimento, florescimento dessa cultura, onde a gente consegue ter um alto potencial de controle da giberela, que é uma das doenças que causa também o DOM, né? Que também baixa a qualidade, né, podendo, em altos índices de DOM, aí, a gente podendo condenar a nossa lavoura. Para vocês terem uma ideia de quanto essas doenças são importantes e precisam ter atenção necessária para que a gente evite que elas causem prejuízo para o agricultor. Certo. E o fungicida Fusão EC, qual que é a eficácia dele no controle, né, dessas doenças mais frequentes na cevada? Então, Fusão, né, a gente tem hoje um amparo muito grande das instituições, né, como mencionei para vocês, são as principais, mas várias outras também trabalham, né, e também consultorias trabalham mostrando a performance acima de 70%, 80% no controle dessas doenças. E que a gente trabalha muito bem o Fusão de forma preventiva, evitando que essa doença infeste a planta, né, infeccione a planta e cause um prejuízo muito grande, e também de forma curativa. Perfeita a sua resposta, Alessandro. Ei, você já pensou em transformar o seu investimento em prêmios dos sonhos? No Sicoob Crédito Rural, isso é possível com a campanha de capitalização Seu Futuro Mais Forte, Sua Garagem Mais Potente. É muito simples participar. A cada R$1.000 integrados ao capital social, você recebe um cupom. E a cada R$10.000, um cupom extra. E os prêmios? Uma caminhonete RAM,
um Chevrolet Onix e uma moto Honda CG. A campanha começou no dia 30 de junho e vai até o dia 9 de abril do ano de 2026, com sorteio no dia 10 de abril, durante a Tecnoshow. E o melhor, pessoas físicas e pessoas jurídicas podem participar. Então, fortaleça seu futuro, concorra a grandes prêmios e viva essa oportunidade com o Sicoob Cred Rural. A gente vai para mais um intervalo comercial e voltamos em seguida. Continue conosco. Estamos de volta para mais um bloco nesta edição do Boa Tarde Produtor aqui na sua Rio Verde FM 100,9, a Rádio do Agro. Nosso tema em pauta é cevada brasileira, caminha para a safra recorde impulsionada por manejo eficiente. Com o nosso convidado, o Alessandro Pagnoncelli, ele que é engenheiro agrônomo e gerente comercial distrital da Yara. E Dares, antes de darmos continuidade a esse assunto, tem participação aí. Tem sim, Hugo. Vamos para mais um comentário com o nosso consultor de mercado, Enio Fernandes. Caríssimas, Donald Trump retirou as tarifas de grande parte dos produtos brasileiros. E o que essa lição, esse tarifaço dos Estados Unidos nos ensina? Primeiro ponto é óbvio, né? Diversificação do mercado. Nós temos que estar presente em quantos mais mercados possíveis para, em algum momento de crise geopolítica, diplomática ou mesmo sanitária, você ter mais mercados abertos para os seus produtos, evitando colapso da cadeia produtiva no Brasil. Agora, o mais importante, senhoras e senhores, é que o agro sempre falou que ele era importante demais para o meio ambiente, que o agro é importante demais para trazer emprego, desenvolvimento e renda para o Brasil, e sempre o agro falou que ele é importante para a segurança alimentar do mundo. Olha o que aconteceu. Os Estados Unidos retirou grande parte das tarifas de produtos brasileiros, especificamente e principalmente no que se refere à alimentação. Por quê? Porque o custo da alimentação dos Estados Unidos estava subindo. Suco de laranja, café, carne são exemplos disso. Se a nação mais rica do mundo, que tem uma das maiores rendas per capita do mundo, precisa de alimento barato, e um dos grandes fornecedores desse alimento barato é o Brasil, imagine as nações mais pobres, as nações em desenvolvimento. Então fica chancelado o seguinte: é sim o agro brasileiro responsável para trazer segurança alimentar ao Brasil e ao mundo. Nós somos extremamente importantes para o mundo. Por isso, os Estados Unidos cedeu em alguns pontos. Não foi negociação, foi necessidade interna norte-americana de controlar a inflação. Outro ponto importante, você não acessa mercados importantes, grandes, ricos, com alta renda per capita, sem qualidade. E o Brasil tem altíssima qualidade. A prova é que ele está acessando o mercado de carnes do Japão, um dos mercados mais exigentes do mundo, se não for o mais exigente do mundo. E o produto brasileiro está entrando lá. Ele está entrando porque tem preço competitivo, tem qualidade, mas principalmente ele também respeita o meio ambiente. Uma sociedade tão rica quanto a japonesa nunca compraria um produto que não tivesse qualidade e não respeitasse o meio ambiente. As vitórias comerciais do agro brasileiro chancelam a sua história. Altamente produtivo, altamente competitivo, importante demais para a segurança alimentar do mundo e ainda respeita o meio ambiente. Parabéns ao agro brasileiro. Enio Fernandes, Terra Agronegócios. Obrigado. Enio Fernandes, muito obrigada por participar conosco e até uma próxima oportunidade. Ô Alessandro, no último bloco a gente estava ainda comentando sobre soluções de manejo, né? Aí com relação à cevada, e para garantir um bom estabelecimento inicial da lavoura, qual o papel do tratamento de sementes? Como que o Certeza N contribui nesse processo aí? O Certeza N, ele é hoje um fungicida essencial para o produtor, né? Fungicida e nematicida essencial para a gente utilizar no estabelecimento da lavoura inicial, para garantir estabelecimento. E é importante mencionar também que não só no controle de patógenos, e na garantia da germinação dessa semente, mas também na uniformidade dessa planta. A gente ter lavouras mais uniformes garante que a gente arranque com o pontapé inicial, dê o pontapé inicial bem feito e tenha uniformidade para que a gente consiga fazer os manejos fitossanitários ideais, né? Porque a planta se mantendo uniforme, a gente tem mais assertividade nos momentos de entrada de defensivos, no manejo de entrada de soluções nutricionais para a planta e garante a qualidade final dessa lavoura. Perfeito, Alessandro. Então, até então, no primeiro, no segundo e terceiro bloco, nós falamos sobre uma situação atual do panorama da cevada aqui no nosso país,
em termos de mercado, em termos de dados, de números, falamos aí de questões de manejo, dos desafios. E agora vamos falar de futuro, né? Futuro da cevada aqui no nosso Brasilzão. Alessandro, aí vem a pergunta, né? O melhoramento genético tem avançado muito, como você reforçou em alguns momentos aqui da nossa conversa. Que ganhos têm sido observados nas novas cultivares, por exemplo? Algumas cultivares, né, a gente tem mostrado uma eficiência muito grande, né, na questão de adaptação a climas mais frios e climas também mais quentes, que são regiões mais baixas plantadas, né, que são a região norte do Paraná, o norte pioneiro, né, a região de São Paulo. E esses cultivares como Duquesa, Princesa, elas têm mostrado também a questão da tolerância a algumas doenças. Então isso aí está sendo fundamental, né, para que a gente tenha uma melhor produtividade, consiga incentivar, fomentar mais o cultivo, né, a produção de cevada na região do Paraná. Alessandro, perfeito. Agora uma perguntinha que tem uma respostinha que vale milhões e é um nicho de mercado também, na minha visão, tá? Olhando para o Brasil, Alessandro, na sua visão, o Brasil está caminhando para depender menos de importação de malte? Cara, todos os movimentos que a gente tem visto, eles respondem a pergunta, né? Dizem, claro que sim, né? O Brasil tem assim, investido muito, principalmente em estruturas de indústrias e comercialização. Né, fora todo o trabalho que é feito, né, por essas instituições de trazer o melhor do que existe hoje de manejo, de tecnologia, como a Yara faz hoje, né, busca o melhor na tecnologia de manejo. E também a gente vê esse movimento, né, que todo ele é feito em prol da gente poder produzir mais com qualidade, ser autossuficiente, né, e também ter um controle, uma rastreabilidade desse cereal produzido. Então, vou dar exemplo para vocês. Hoje a gente tem duas grandes maltarias, uma em Ponta Grossa, né, região de Ponta Grossa, e outra na região de Guarapuava. E estamos indo para uma terceira maltaria, né, Entre Rios, né, que está sendo uma iniciativa da cooperativa com destinação para maltes especiais. Então, a gente está vendo esse investimento e realmente ele está se mostrando, né, que ele é, sim, uma visão em que a gente vai depender cada vez menos de importações e possa produzir maltes com qualidade superior ao que a gente vem produzindo hoje. Então, a gente realmente vem se consolidando nesse mercado. Gostei dessa resposta, Hugo. Daria um corte, hein? Um corte, exatamente. Boa. Alessandro, para a gente finalizar esse bloco, então, em alguns momentos também na nossa conversa, você mencionou a cevada como uma alternativa também importante no que diz respeito à rotação de cultura. Então, aí vem a pergunta para o produtor que pensa em inserir cevada na rotação de cultura. Qual que é o primeiro passo e qual que é a sua principal recomendação? O principal passo para a gente é a questão da mentalidade mesmo do agricultor, sabe? A forma como ele encara a cultura. Eu acho que eu tenho certeza que uma cultura um pouco mais complexa, então o modo de pensar como um investimento, como uma opção para que ele rentabilize o negócio dele, que ele também possa ter mais segurança, parte daí. Ele precisa pensar dessa forma. É uma cultura um pouco diferente, então exige um nível de atenção maior, exige um nível de planejamento. Eu oriento sempre o agricultor a buscar, né, o seu apoio, né, o seu consultor, a sua cooperativa, seu distribuidor, né, para que ele faça um bom planejamento e também procure o time da Yara, né, que hoje o nosso time, né, que está nessas regiões são especializadas no manejo dessa cultura, especializadas e conhecem muito bem o setor produtivo. Então procure a gente, né, a Yara está aqui para auxiliar esse agricultor com as melhores tecnologias. Então nós temos aí desde o Certeza N, temos o Yamato aí como uma excelente opção, uma ferramenta fundamental para controle de plantas daninhas, Fusão, Cercobin e demais outros produtos que são chave aí para o manejo. Então eu recomendo que ele sempre faça um bom planejamento e que ele procure as pessoas aí para poder, né, as pessoas especializadas para poder dar esse direcionamento inicial e com certeza ele vai ter sucesso no cultivo da cevada. Maravilha, Alessandro. Agora eu quero falar com o produtor, porque eu tenho uma novidade daquelas que dá orgulho de contar, viu? A Carpal New Holland está de casa nova aqui em Rio Verde, Goiás.
Uma loja totalmente repaginada, com mais espaço, mais conforto e a mesma dedicação de sempre para te atender do jeito que o campo merece. Muito em breve você irá encontrar uma estrutura moderna, com tecnologia de ponta e um time preparado para continuar ao seu lado em cada safra. É mais uma prova de que a Carpal cresce junto com quem faz o campo acontecer. Carpal New Holland, novas safras, mesmo cuidado. Nosso tema em pauta é Cevada Brasileira caminha para a safra recorde impulsionada por manejo eficiente. E o nosso convidado é o Alessandro Pagnoncelli, engenheiro agrônomo e gerente comercial distrital da Yara. Nós vamos para um rápido intervalo comercial, logo em seguida estamos de volta, fique conosco. Estamos de volta para mais um bloco nesta edição do Boa Tarde, produtor aqui na sua Rio Verde FM 100,9, a rádio do agro. O nosso tema em pauta é Cevada Brasileira caminha para a safra recorde impulsionada por manejo eficiente. Com o nosso convidado, o Alessandro Pagnoncelli, ele que é engenheiro agrônomo e gerente comercial distrital da Yara. Olha, tem um recado muito importante para você, da ADEME Informa, que é o programa que traz novidades, análises e dicas essenciais para quem está de olho no mercado imobiliário, seja para investir, morar ou empreender. Aqui no ADEME Informa, você fica por dentro das tendências, oportunidades e tudo o que move o setor. ADEME Informa, seu programa sobre mercado imobiliário, tendências e oportunidades aqui na Rio Verde FM 100,9, das 11 da manhã até meio-dia, todos os sábados. Então anote aí na tua agenda, das 11 da manhã ao meio-dia, todos os sábados você tem um encontro marcado no ADEME Informa aqui na Rio Verde FM. Ô Dares, e antes de encerrarmos aqui, passarmos as considerações finais do nosso convidado, o Alessandro Pagnoncelli, vamos a mais uma participação. Hugo, vamos ao recadinho do Hospital do Câncer de Rio Verde sobre a campanha Novembro Azul. E quem traz esse recado importante para nós é o Dr. Celso Parreira e também o Dr. Victor Ávila. Olá, o meu nome é Celso Parreira, sou médico urologista no Hospital do Câncer de Rio Verde. Neste mês, realizamos a campanha do Novembro Azul, com foco no tratamento e prevenção do câncer da próstata, uma doença ainda cercada de tabus, mas que deve ser enfrentada com atenção e respeito. O câncer da próstata acontece quando algumas células da próstata começam a desenvolver de forma desordenada, levando à formação de um nódulo. No princípio, esse desenvolvimento não gera sintomas, então muitos homens que não procuram de forma preventiva o atendimento acabam descobrindo quando a doença já está avançada. Alguns sinais podem servir de alerta, por exemplo, dificuldade para esvaziar completamente a bexiga, jato fino, acordar várias vezes à noite para ir ao banheiro, sangue na urina, sangue no sêmen. Esses sinais não são diretamente ligados ao câncer da próstata, mas podem servir de alerta para procurar o urologista. Se detectado precocemente, o câncer da próstata é curável em mais de 90% dos casos. Aqui, no Hospital do Câncer de Rio Verde, trabalhamos todos os dias para cuidar da saúde do homem, com acolhimento, prevenção e tratamento humanizado. Neste Novembro Azul, reforçamos este compromisso de cuidar da saúde de todos, com respeito e atenção. Olá, sou o Dr. Victor Ávila, cirurgião dentista e responsável pelo serviço de odontologia hospitalar aqui do Hospital do Câncer de Rio Verde. Neste mês, nós nos unimos no Novembro Vermelho, que chama atenção ao câncer de boca, um tema que merece o nosso cuidado e a nossa atenção. Então, o câncer de boca pode surgir em lábios, língua, gengiva e na mucosas orais. O nosso grande desafio é que ele comece de forma silenciosa, então a gente precisa sempre estar atento aos sinais. Então se atentem a feridas que não cicatrizam, manchas avermelhadas ou esbranquiçadas e dor a engolir, merecem a nossa atenção. Então se apresentar qualquer desses sintomas, procure o cirurgião dentista, porque um simples exame pode fazer toda a diferença. Manter suas consultas de rotina e cuidar da sua saúde bucal é a forma de cuidar de toda a sua saúde. Então lembre, a prevenção e o diagnóstico precoce, elas salvam vidas. Dr. Celso Parreira, Dr. Victor Ávila, muito obrigada pelas informações. E lembrem-se, homens, a prevenção e o diagnóstico precoce salvam vidas.
Tá dado o recado, hein? Então se ligue nisso. Olha, a Alessandro Pagnoncelli, a gente só tem que agradecer. E antes de encerrarmos aqui o Boa Tarde Produtor, nós queremos ouvir as suas considerações finais. Esse é o momento onde nós deixamos os microfones aqui da Rio Verde FM, do programa Boa Tarde Produtor, aberto para que você possa dar a sua mensagem final. Depois de tudo que nós conversamos aqui, se a gente pudesse resumir, dar uma mensagem final para ficar fixado na cabeça do produtor rural, qual seria? Bom, a todos os produtores, né, como a gente conversou hoje, né, no dia de hoje, vocês podem estar seguros, né, quanto à questão da produção de cevada hoje, porque ela se torna, né, cada vez mais uma opção forte economicamente para culturas de inverno. Ela é hoje uma ferramenta fundamental, né, para você rentabilizar o seu sistema, porque ela tem todo o amparo da indústria, da estrutura de comercialização desse produto final, tem hoje um forte investimento em cima de bancos genéticos, então a gente tem visto novos materiais entrando no mercado, e a gente também tem um nível de conhecimento alto dessa cultura, né? A Yara hoje é uma das principais empresas aí que está assistindo esse desenvolvimento, está ali junto, participando desse desenvolvimento, sendo o principal aliado hoje, né? Uma das principais aliadas do agricultor, e faz com que a gente desenvolva hoje, né, não só a cultura da cevada como uma fonte rica em produção e rentabilidade, mas também uma cevada de altíssima qualidade para que a gente leve ao nosso consumidor final, né, uma bebida de altíssimo nível, né, com toda a segurança e amparo que o consumidor espera. Então, hoje a gente traz inúmeras soluções, né, desde do tratamento de semente ao plantio, ao cuidado com a planta daninha, né, até o cuidado com as pragas e doenças, né? E nas nossas tecnologias como Certeza N, o Yamato, o Fusão e o Zeus aí, né? Inseticida poderoso para pulgões e percevejos. Então, gente, mais uma vez, reforço o meu agradecimento a todo esse time aqui da Rio Verde FM por ter dado esse espaço para nós, para a gente conversar um pouquinho com você, agricultor, né? E colegas da profissão, e falar um pouco sobre essa cultura aí, que ela é realmente apaixonante, seja do campo ao copo, né? A gente acaba se encantando cada vez mais e sempre ligado ao nosso propósito aqui de poder levar o melhor, né, conhecimento aplicado na agricultura, no negócio, e poder contribuir fortemente aí para o avanço, no desenvolvimento da agricultura, ajudar a alimentar o mundo, né? Perfeito, Alessandro. Nós que agradecemos pelo tempo que você dedicou a estar aqui conosco, prestando um pouquinho do seu conhecimento, a gente podendo levar essa informação aos produtores, às pessoas que trabalham no ecossistema do agro, a nossa audiência aqui ligadinho no Boa Tarde Produtor. Dari, só nos resta agradecer e nos despedirmos. Mas antes de agradecer, Hugo, eu gostei de uma frase do Alessandro. Qual? Do campo ao copo. Essa ficou marcante, hein? Icônica essa frase, hein? Muito boa. Vamos desafiar, porque a gente quer falar sobre vinho no Boa Tarde Produtor, né? Olha aí, vinho é um bom assunto, hein? Produtores de vinho. O nosso telefone é o 64 99949 1009. A gente quer falar sobre vinho no Boa Tarde Produtor. E Alessandro Pagnoncelli, muito obrigada por participar conosco do Boa Tarde Produtor. Seja sempre muito bem-vindo. Cevada é um assunto novo para nós aqui, né, Hugo? Sim. E eu quero falar de cevada também no Cerrado Goiano. Olha aí, em breve, hein? Em breve falaremos. Em breve, falaremos bastante. Vamos noticiar muito isso aí, hein? Falaremos. Muito obrigada por participar conosco, Alessandro. Seja sempre muito bem-vindo, tanto você quanto a Ihara, né, que são nossos parceiros aqui na Rio Verde FM, a Rádio do Agro. E a nossa audiência qualificada, muito obrigada por participar conosco, por nos ouvir, por contribuir com o nosso programa diariamente, de segunda a sexta-feira, das 11h30 ao 12h30. João Pedro, muito obrigada por hoje. E Hugo Ataíde, meu parceiro de bancada, até amanhã. Dares, minha parceira, muito obrigado pela sua parceria diária aqui no Boa Tarde Produtor. Agradecer mais uma vez o nosso convidado, o Alessandro Pagnoncelli, assim como estender esses cumprimentos ao JP. Ele que inviabiliza para você aí, através do serviço que ele presta aqui para nós, essa transmissão de conhecimento, essa informação, esse conteúdo na frequência local no seu rádio 100.9, Rio Verde FM, a rádio do agro, assim como também na internet, nas mais diversas plataformas digitais onde nós estamos inseridos. Agora, a minha gratidão maior vai a você, nossa audiência extremamente qualificada que nos honra muito mais do que somente com seu tempo. Nos honra com a sua credibilidade, confiança diária depositada aqui no Boa Tarde Produtor. Eu, Hugo Ataíde, fico por aqui, mas amanhã tem mais uma edição do nosso programa. Até lá!